Lipo HD, dá para fazer em qualquer região do corpo? Fica aí que eu vou te mostrar direitinho quais as regiões você pode tratar com a Lipo HD. Olá, meu nome é Breno Knop, sou cirurgião plástico especialista em contorno corporal e trabalho aqui em São Paulo. E hoje a gente vai falar sobre quais áreas do corpo você pode tratar com a Lipo HD. Antes disso, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, não deixe de comentar, curtir o nosso vídeo para a gente continuar crescendo como comunidade e levar essas informações para mais pessoas. A Lipo HD é a evolução da lipoescultura tradicional. Ela faz com que a gente melhore o contorno corporal através da valorização das suas linhas anatômicas, deixando um aspecto mais atlético, mais natural e mais bonito do seu corpo. Você já sabe disso. E você sabe também que ela é indicada para pacientes que estão próximos do seu peso corporal ideal e precisam eliminar aquela gordurinha localizada que não deixa a sua musculatura aparecer ou que atrapalha o seu contorno corporal. Mas aí, muitos pacientes me perguntam em que regiões eu posso fazer a Lipo HD. E aí a gente vem para um conceito muito importante da Lipo HD, que é preconizado inclusive pelo Dr. Alfredo Royos, que foi quem divulgou a técnica pelo mundo todo, que é o famoso tudo ou nada. Ele sempre fala com a gente o seguinte: ou você trata todas as áreas necessárias ou você não trata nenhuma. Por quê? Porque a Lipo HD presume que você vai deixar um resultado harmônico para todo o paciente. Não adianta você fazer uma lipoaspiração localizada em uma única região, por exemplo, fazer uma lipo só do abdômen anterior e deixar os flancos sem tratar, os braços sem tratar, o rosto sem tratar, que você não vai ter um resultado harmônico e vai ficar uma coisa incoerente. Então, o conceito de tudo ou nada é justamente para isso, para que você trate todas as regiões necessárias na Lipo HD para que você tenha o melhor resultado possível. Dito isso, as principais regiões tratadas começam pelo abdômen, né? A gente sempre começa a Lipo HD, a região que a gente mais trata na Lipo HD é o tronco. Dito isso, vamos falar de cada região que a gente trata na Lipo HD. Lembrando que elas vão ser complementares e não necessariamente obrigatórias. Por quê? Pode ser que você precise tratar determinadas regiões e outras você não precise. Por exemplo, a área que a gente mais trata na Lipo HD, inevitavelmente, é o abdômen. Mas a gente sempre vai tratar o tronco, que é o conjunto entre o tórax e o abdômen, incluindo o dorso. Então essa é a região que a gente mais trata, que a gente mais lipa. A gente vai tratar abdômen anterior, flancos, os flancos posteriores, todo o dorso e, eventualmente, o tórax. Regiões inframamárias, axilares, tudo isso é muito importante na Lipo HD e vai trazer definição. Lembrando também que a Lipo HD masculina traz marcações e especificações de lipoaspiração diferentes da Lipo HD feminina, porque os contornos são diferentes e o realce muscular também é um pouco diferente devido às mudanças anatômicas entre o homem e a mulher. Outra região que é muito abordada na lipoescultura de alta definição são os braços. Ela também dá um resultado muito bom e muito bonito, tanto para pacientes masculinos quanto para pacientes femininos. Nos pacientes masculinos a gente vai realçar mais a musculatura e a gente faz enxertos intramusculares para aumentar os músculos, bíceps, tríceps e o músculo de poder, que é o deltoide. Nas mulheres a gente tenta fazer uma marcação para afinar um pouco mais o braço e deixar o braço com um contorno mais bonito e mais feminino. Mas é uma área que traz resultados muito bonitos e muito visíveis. Então são importantes, é muito importante que você tenha um cirurgião que tenha bastante habilidade em tratar essa região para que você não fique com sequelas ou que fique um resultado inadequado para o seu caso. Depois de tratados braços, tronco, abdômen, flancos e dorso, a gente começa a ir para regiões mais específicas como o glúteo. O glúteo não é uma região que a gente aspira muito, mas é uma região onde a gente lipoenxerta muito, principalmente nas mulheres. As mulheres sempre querem um volume de glúteo um pouco melhor ou um pouco mais arredondado. E existem várias técnicas de enxertia que são feitas para isso, para que a gente dê o volume mais adequado e a forma mais bonita para o glúteo. Outra área muito importante, que também é uma região próxima, é a área dos culotes. Lembrando que os culotes, muitas pessoas confundem flanco com culote. Flanco é a região lateral do abdômen, um pouco acima do quadril, e culote é aquela região da lateral da coxa, aquela região que fica abaixo do glúteo. Então essa região é uma região difícil de tratar, tem que ser tratada com muita técnica, porque podem ficar irregularidades e causar muita flacidez. Então geralmente é uma região que a gente lipa com pouco volume, a gente lipa com volume bem preciso nessa região, com cânulas especiais e geralmente associada com alguma tecnologia de retração para que não sobe a flacidez e não fique ruim ou irregularidades nessa região
da lateral da coxa, que pode ficar muito visível, por exemplo, para as mulheres, quando tem aquela calça muito coladinha, que vai ficar com irregularidade, e elas se queixam bastante dessa região. Além disso, outra região também que é muito tratada é a região da coxa. Pacientes que têm lipedema, elas têm uma distribuição de gordura, por exemplo, ao redor da coxa circunferencial muito grande, muito exagerada. E aí é nessas pacientes que a gente tem que tomar um cuidado para fazer uma lipo 360 graus de coxa da forma adequada, também prevenindo irregularidades e usando todas as tecnologias de retração para a gente deixar o mínimo de flacidez possível e dar um bom resultado para elas. Outra região muito importante dos membros inferiores é a região dos joelhos, que dá resultados incríveis e muda muito a percepção de gordura corporal das pacientes. Quando as pacientes têm o interno de coxa com acúmulo de gordura, ele altera o formato final da coxa, e isso dá uma percepção de coxa gorda, muito pesada. E quando a gente consegue aspirar essa região interna de coxa, dá resultados muito bons. A gente aproveita para fazer a lipo tanto do interno de coxa quanto também o contorno do joelho e realçando um pouquinho o final dos músculos do quadríceps, o vasto medial e o vasto lateral, dando um aspecto mais atlético da coxa e com resultado anatômico muito bom. Algumas pacientes se beneficiam muito nessa região também de enxertos intramusculares no vasto lateral. É importante que a gente faça esses enxertos sempre guiados por ultrassom para evitar qualquer evento trombótico, isso é uma questão de segurança. Então, a gente sempre faz essa lipoaspiração de coxa com muito cuidado e com uma técnica muito apurada, primeiro, para não deixar irregularidades, segundo, para tratar a flacidez e terceiro, para ter toda a segurança para que a paciente tenha um resultado bom sem correr nenhum risco. Está aí assistindo nosso vídeo, está gostando das informações? Não deixa de curtir, faça comentários, compartilhe esse vídeo com alguém e não se deixe de se inscrever no nosso canal para que quando a gente lançar mais um vídeo que seja interessante, você ficar sabendo disso de antemão. Continuando no nosso assunto, não menos importante e tão importante quanto as outras áreas, uma área muito comum que a gente faz lipoaspiração e também trata com as tecnologias de retração é aumento, a famosa papada, aquela gordurinha que fica embaixo do queixo e que dá um aspecto muito desagradável para os pacientes, principalmente aquelas pacientes que estão um pouquinho acima do peso ou que têm um rosto mais largo. Isso deixa um aspecto muito insatisfatório para os pacientes que às vezes já estão com o corpo bom e tem aquela gordurinha acumulada aqui embaixo do queixo que incomoda bastante. Então, tudo isso vai naquele conceito que eu falei de tudo ou nada, você tratar todas as regiões necessárias e volto a lembrar, algumas pacientes vão ter que tratar mais áreas e outros pacientes vão ter que tratar menos áreas, tudo depende da necessidade de cada um. Nem todo paciente precisa fazer braço, nem todo paciente precisa fazer coxa, nem todos os pacientes precisam fazer todo o dorso. Então, a gente vai marcar as áreas necessárias, tratar tudo o que for preciso para que você tenha um resultado harmônico e o mais natural possível. Como eu disse antes, não adianta a gente tratar áreas específicas e elas ficarem incoerentes. Por exemplo, eu faço uma lipo HD de tronco todo e o braço fica gordo, redondão. Não vai ficar legal. Então você tem que tratar o braço. Algumas pacientes às vezes não chegam com essa ideia de fazer uma lipo de braço e eu insisto nisso para que fique um resultado coerente, fique um resultado compatível com o restante do tratamento dela. Então, outra coisa que é importante a gente lembrar também é que a lipo HD ela faz pequenos orifícios para lipoaspiração, onde a gente faz todo o procedimento, são cicatrizes muito pequenas, mas em alguns casos a gente pode precisar de procedimentos complementares, como por exemplo uma mastopexia para tratar a mama, ou uma mini abdominoplastia ou uma abdominoplastia, quando o excesso de pele é muito grande, as tecnologias de retração não vão conseguir tratar totalmente. Então tudo isso precisa ser avaliado pelo seu médico durante a sua consulta, porque ele vai te indicar o melhor procedimento. Ele vai poder complementar a lipo HD dele com algum outro procedimento, caso seja necessário. Então, se você acha que esse caso é o seu caso, se você é um candidato a lipo HD, entre em contato com a gente, nos procure e continue nos acompanhando aqui no YouTube para ter acesso a mais conteúdos como esse.